Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e no programa de hoje, que está sendo gravado aqui em Chicago, nos Estados Unidos, vamos fazer um debate sobre esse texto que eu considero uma das obras-primas do escritor tcheco Franz Kafka. Vamos falar hoje sobre a Pequena Fábula. Na verdade é um pequeno parágrafo, o título já diz, né, uma pequena fábula, é um pequeno trecho sobre o qual foram escritos uma série de dissertações de mestrado e teses de doutorado para tentar apreender quais seriam os sentidos cabais justamente da Pequena Fábula. Eu vou sugerir a vocês na discussão de hoje que não seria propriamente possível fechar a redoma dos sentidos que dão conta da Pequena Fábula, mas sim entender como é que a dinâmica polissêmica dessa Pequena Fábula se estrutura para que nós possamos aprender uma série de leituras que se entrechocam. Desde o sentido metafórico de quem seriam o rato e o gato, até a própria estrutura de entrechoque dos dilemas ali que configuram a Pequena Fábula. Mas, como vocês sabem, antes de nós começarmos a discussão deste nosso Espaço Heráclito, eu gostaria de lembrar a vocês as 3 formas por meio das quais vocês podem assistir aos programas anteriores da trajetória do nosso programa. São elas: a primeira, o Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Se vocês entrarem ali na página, no Portal Heráclito, que é a página de apresentação dos meus trabalhos, vocês rolam um pouquinho a barra da página para baixo e vocês logo vão ter acesso a uma seção do portal chamada Espaço Heráclito, justamente. Todos os programas da nossa trajetória, e se eu não me engano, este é o 68º programa da trajetória do Espaço Heráclito, programa que começou a ser apresentado aí no Brasil em setembro de 2013, então nós já estamos chegando ao término do 2º ano do Espaço Heráclito. Todos os programas da nossa trajetória estão disponíveis nessa seção do Portal Heráclito, cujo nome também é Espaço Heráclito, o nome do programa, e os programas sempre são compostos por 2 partes, parte 1 e parte 2, estão devidamente numerados e intitulados, para que vocês possam assistir a toda a trajetória. Os programas não possuem propriamente uma sequência de debates. Os telespectadores do Espaço Heráclito já sabem que eu posso estabelecer hoje, por exemplo, uma discussão literário-filosófica, daqui a 2 semanas eu estabeleço uma discussão sobre política, sobre sociologia, assim por diante. Então a primeira fonte é o Portal Heráclito. A segunda fonte é o YouTube. Se vocês entrarem ali no YouTube e colocarem o nome do programa, Espaço Heráclito, ou o meu nome, Flávio Ricardo Vassoler, vocês vão ter acesso a todos os programas também. E a terceira fonte, por meio da qual vocês podem assistir aos programas anteriores do nosso Espaço Heráclito, é a página da TV UOL, que é parceira da TV Geração Z. Se vocês colocarem ali, por exemplo, no Google, Espaço Heráclito TV UOL, vocês vão ter acesso também à maioria dos programas da trajetória do nosso Espaço Heráclito. Vale lembrar que o Espaço Heráclito vai ao ar quinzenalmente, às segundas-feiras, a partir das 22 horas, pela página da TV Geração Z, www.tvgz.com.br. Tudo bem, pessoal? Ótimo! Então, eu pensei fazer um rápido preâmbulo para nós começarmos a discutir aqui a Pequena Fábula. Eu pensei na Pequena Fábula do Kafka justamente pelo contexto sobremaneira kafkiano que vem acontecendo aí no Brasil. Que nos Estados Unidos houve uma notícia recente de que foram permitidos os casamentos no âmbito civil, os casamentos homossexuais no âmbito civil, uma grande vitória para a causa LGBT aqui nos Estados Unidos. Aí no Brasil, se eu não me engano, há alguns anos já o casamento homossexual já é permitido no âmbito civil. É óbvio que o Espaço Heráclito se coloca ao lado dessas causas de defesa dos direitos humanos, e só que, como os telespectadores do Espaço Heráclito aí no Brasil bem o sabem, esse contexto
de vitória aqui nos Estados Unidos, de expansão da causa dos direitos humanos que veio aqui nos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos ter uma série de reveses nesse sentido, como os espectadores do Espaço Heráclito bem o sabem, não é o tema aqui do nosso programa, mas eu faço um parênteses. Recentemente eu estive num restaurante brasileiro aqui em Chicago e comecei a conversar com uma pessoa, não vou dizer se é homem ou mulher, para não comprometê-lo ou comprometê-la, até no exemplo, que eventualmente pode ser um telespectador do Espaço Heráclito. Comecei a conversar com essa pessoa e nós chegamos ao tema da redução da maioridade penal que estava sendo votada aí no Brasil e que foi objeto de uma manobra espúria do presidente da Câmara, o excelentíssimo senhor Eduardo Cunha, para que ela fosse aprovada. E eu acabei ouvindo dessa pessoa uma série de lugares comuns sobre a necessidade de redução da maioridade penal, lugares comuns sumamente autoritários, como os telespectadores do Espaço Heráclito bem podem saber. Então nós ficamos imaginando, eu fiquei pensando que qualquer tipo de vitória, por mais exígua e chancelada que o seja, e no caso da autorização para o casamento de casais homossexuais no âmbito civil, isso representa uma vitória importante, seja para a colocação de um dependente num plano de saúde, seja para a transmissão de herança, mas qualquer vitória contra esse tipo de agremiação direitista e conservadora que vem se articulando de maneira profunda aí no Brasil, para tentativa inclusive de derrubar a presidente recém-eleita, a Dilma Rousseff, apesar de o seu governo ter dado uma guinada extremamente conservadora desde a sua eleição, a ponto de vários falarem sobre estelionato eleitoral. Todo esse contexto de recrudescência do conservadorismo aí no Brasil fez com que eu pensasse sobre um programa a respeito da pequena fábula, para nós entendermos como é que a articulação da dialética entre senhor e escravo, como é que a articulação da introjeção das categorias do poder é sobremaneira importante para nós compreendermos o contexto não apenas de luta de classes, mas de luta encarniçada, para que reconhecimento de demandas sociais venham à tona. Então eu vou fazer uma leitura bastante político-histórica da Pequena Fábula do Kafka. Não é a única leitura possível, obviamente. Aliás, eu vou sempre apontar isso. Há uma série de leituras possíveis para a Pequena Fábula. E o interessante é que essa série de leituras, essas leituras vão se sobrepondo justamente pelo caráter metafórico da construção kafkiana. Justamente por não ensejar um sentido unívoco para o entrechoque de suas personagens e para as próprias personagens, no caso o gato e o rato, é que nós podemos extrair uma série de leituras que muitas vezes se contradizem entre si. Isso já acontece, por exemplo, apenas para nós citarmos um exemplo, nesse trecho que para mim é o grande trecho da obra do Kafka, que é o trecho em que o camponês está diante do guardião da lei em um processo. Esse trecho que, se vocês assistirem ao filme O Processo, do Orson Welles, ele começa, o narrador ali do filme, chamemo-lo de narrador, o narrador do filme começa justamente apresentando, narrando esse trecho do camponês diante do guardião da lei. Esse trecho abre o filme do Orson Welles, O Processo, a respeito, obviamente, da obra homônima do Kafka. Então, feito esse preâmbulo, mais ou menos longo aqui na introdução do nosso Espaço Heráclito de hoje, eu gostaria de ler sem mais a Pequena Fábula, para que nós então possamos ensejar uma discussão. Vamos lá, pessoal. Eu vou controlando aqui. Vocês sabem que aqui nos Estados Unidos a produção deste programa se resume a este apresentador e a seu alter ego, não propriamente tangível pelos espectadores do Espaço Heráclito. Então eu vou controlando o tempo deste nosso primeiro bloco aqui. Vamos lá. Então, a Pequena Fábula. Antes de começar a ler, eu gostaria de dizer a vocês, mencionar os créditos, obviamente. A Pequena Fábula, ela faz parte das narrativas do espólio. Então, são obras que foram publicadas póstumamente, foram encontradas depois da morte do Kafka. Como os espectadores do Espaço Heráclito podem saber, o Kafka morreu muito jovem, morreu, se não me engano, em decorrência de uma tuberculose, e foram encontradas
várias obras que ainda não haviam sido publicadas em vida. Então, a Companhia das Letras, aí no Brasil, compilou uma série de narrativas do Kafka e esse volume foi chamado de Narrativas do Espólio. A tradução da Pequena Fábula, das narrativas do espólio como um todo, mais especificamente da Pequena Fábula, sobre a qual eu vou falar agora, foi feita pelo professor Modesto Caroni. E esse livro foi publicado em 2002. Só para vocês, quem quiser ter acesso à Pequena Fábula a partir da excelente tradução do professor Modesto Caroni, pode ir atrás desse volume da Companhia das Letras aqui. Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui, fazer a leitura para vocês. Da Pequena Fábula. Ah, disse o rato, o mundo torna-se cada dia mais estreito. A princípio, era tão vasto que me dava medo. Eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de que, finalmente via, à distância, à direita e à esquerda, as paredes. Mas essas longas paredes convergem tão depressa uma para a outra que já estou no último quarto e lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro. Você só precisa mudar de direção, disse o gato e devorou-o. Olha, pessoal, veja, acabou a Pequena Fábula e eu reitero que, a respeito desse pequeno trecho, dessa pequena fábula, foram escritos rios de tinta sobre uma possível apreensão global, apreensão sintética, apreensão final da Pequena Fábula. Eu passo a analisar o trecho da Pequena Fábula, até peço permissão aqui aos telespectadores do Espaço Heráclito para colocar o meu notebook mais próximo de mim, já que esse apresentador sofre de uma pequena miopia, pequena para quem não a tem, mas para mim é extremamente grande, uma miopia complicada. Eu começo a analisar, para que não haja um acidente de percurso que segura o notebook, eu começo a analisar essa pequena fábula. E falo sobre acidente de percurso, já que esse apresentador sumamente italiano fala muito com as mãos, então é muito capaz de maneira estrambelhada, acabar deixando o notebook cair. Então vamos ver aqui, ó. Ah, disse o rato, o mundo torna-se cada dia mais estreito. É interessante, desculpem pessoal, é interessante que nós comecemos a analisar a fábula extraindo o que não é dito a partir daquilo que é dito pelo Kafka. Vejam vocês, quando o rato, né, a pequena fábula começa com aspas, com uma exclamação, e abertura de aspas justamente por ser a fala do rato. O mundo torna-se cada dia mais estreito, e isso é dito pelo rato, segundo o narrador aqui da pequena fábula. O que está implícito nessa primeira colocação, nessa primeira frase? Se o mundo torna-se cada dia mais estreito, originalmente ele não o era. Ele era justamente mais vasto. E dessa vastidão, nós vamos chegando ao mundo cada dia mais estreito, segundo o rato. Aí, pessoal, a partir dessa primeira frase, para nós colocarmos aqui, já há, por exemplo, leituras da pequena fábula de cunho religioso, de cunho judaico-cristão. Se os telespectadores se lembrarem do primeiro livro da Bíblia judaico-cristã, o Gênesis, vale só fazer um parênteses, né? O Velho Testamento é composto por livros de origem judaica. O Novo Testamento é o livro propriamente cristão, mas a Igreja Católica, ao longo de sua constituição, foi forjando a Bíblia que foi tida como oficial. Depois, a partir da Reforma Protestante, a partir do movimento protestante, a própria Constituição da Bíblia tomou outros caminhos. Então você tem na Igreja Católica, na Bíblia Católica, alguns livros que são considerados apócrifos e que são utilizados pela versão protestante da Bíblia, e vice-versa. Livros que são importantes para a versão protestante e que são preteridos em sua matiz católica. Então vejam, a vastidão do mundo, a vastidão anterior à estreiteza do mundo, poderia nos remeter, por exemplo,
ao paraíso do Éden, ao paraíso original, do qual os homens, e mais propriamente Adão e Eva, o homem e a mulher, foram expulsos após a Eva, e aí já começa uma tradição longuíssima de misoginia, sobre a qual nós poderíamos e poderemos falar contento aqui no nosso Espaço Heráclito, mas não é o tema deste nosso programa. Após a queda, que implicou primeiro Eva e depois Adão, os homens foram expulsos do paraíso e começaram a padecer. Já haveria uma constituição, uma metáfora fundamental, um entendimento fundamental a partir da figura do rato, já que não é possível mencionar o rato, sobretudo num contexto como esse, sem nós percebermos que o rato é um animal sobretudo proscrito, um animal subterrâneo, um animal tido como sujo, utilizado como cobaia, um animal para nós sermos ainda generosos em termos históricos, um animal considerado de segunda categoria, se não de 10ª categoria. E o rato, a expressão rato, aí no Brasil, por exemplo, pode ser utilizada para aquela pessoa que é ardilosa, que não é confiável, que quer ser espertalhona, quer passar a perna, quer passar rasteira nos seus semelhantes, ou pior, não semelhantes. Então, o rato vai notando a estreiteza do mundo. Como não nos lembrarmos, os espectadores do Espaço Heráclito tiverem um pouco mais de 30 anos, como é que nós não nos lembraríamos, por exemplo, do famigerado desenho Tom e Jerry, em que o Jerry, que era o rato, se eu não me engano, me corrijam os telespectadores se eu estiver errado, mas o Jerry, que era o rato, ficava se esgueirando pelas suas tocas que se insinuavam pelas frestas das paredes ali da casa. E o Tom sempre a persegui-lo. Então aqui nós temos Tom e Jerry, para nós fazermos uma adaptação pela indústria cultural norte-americana da pequena fábula do Kafka. Então o mundo vai se tornando mais estreito. É como se os homens, após terem sido expulsos do Gênesis, do paraíso original, perdessem a vastidão e entrassem em um mundo que cada vez mais os acossasse. Porque a estreiteza do mundo, obviamente que não tem apenas um sentido geográfico, geométrico. Ela tem um sentido de expansão das vivências, de colocação, de postura do ser ali no mundo. Então vejam, sobre uma frase, isso é bem interessante, eu já tentei extrair aqui ao lado de vocês uma série de possíveis sentidos. A gente tá chegando ao fim desse primeiro bloco, mas eu gostaria de ler, tentar começar a discussão da segunda frase. Vamos lá. A princípio era tão vasto que me dava medo. Bom, vejam, eu parei aqui no meio da frase, li uma oração da frase, e vejam que aquilo que eu havia dito anteriormente foi corroborado pela segunda frase. Então vejam, a princípio era o quê? O mundo era tão vasto que me dava medo. Bom, isso já estava implícito à primeira frase. Por quê? Porque o mundo, se ele foi se tornando cada vez mais estreito, originalmente ele era mais vasto. E a questão é a seguinte: a princípio, na primeira frase, o rato aqui, o nosso rato, parece lamentar a contínua estreiteza do mundo. Só que o que ele nos afirma agora é que ele tinha medo da vastidão original. Então, sentimentos contraditórios se imbricam. Vejam que uma leitura mais secular pode se insinuar agora. Por quê? Porque se o paraíso foi efetivamente perdido, se trata no início do paraíso perdido, como era possível, se tratava do paraíso, como era possível que o rato tivesse medo, já que ele estava embebido pela felicidade divina, pelo belo e pelo sublime? Medo do quê, se não havia acontecido a queda? Veja que eu estou me utilizando de uma leitura religiosa. Então, essa leitura mais secular, essa leitura mais voltada para os confrontos da história, poderia dizer: não, aquela vastidão inicial era uma vastidão insciente, era uma vastidão animalesca, era uma vastidão de seres que eram apêndices dessa divindade, se houver, supostamente criadora, uma vez que não tomavam decisões por si mesmos.
Se nós utilizarmos, e aí eu assumo a voz dessa leitura secular nesse momento, se nós utilizarmos uma leitura mais secular, se nós utilizarmos o momento pós-queda do paraíso, nós teremos que entender que os seres, ainda que tenham perdido a vastidão animalesca original, ganharam o terreno da liberdade. Eu vou olhar aqui, nós chegamos ao fim desse primeiro bloco. Vejam, eu li a primeira e a segunda frases da pequena fábula, comecei a análise, vou dar sequência a ela no segundo bloco do Espaço Heráclito. Nós chegamos ao término desse nosso primeiro bloco, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com a continuação desse nosso debate sobre a pequena fábula do Kafka. Então aguardem aí, nós voltamos já já, pessoal.